Nossa jornada pelos cinemas de rua cariocas tem nos trazido aos tempos áureos do começo do século XX. Passamos pela Belle Époque e pousamos na famosa Cinelândia dos Palácios de Cinema. Uma época em que o cinema e o centro da cidade se confundiam e se completavam. Em nosso último episódio, falamos sobre o Cine Pathé Palace, o último prédio construído no quarteirão da nossa Broadway brasileira. E hoje pousaremos no Cine Palácio, construído ainda no começo do século XX, mas inaugurado como cinema em 1928, importantíssimo para a história da cinematografia, pois foi nele a estreia no país do primeiro filme sonoro, Broadway Melody, da MGM, com a presença ilustre do presidente da República, Washington Luiz. E para falar um pouco da magia dos cinemas de rua e a entrada na Cinelândia de uma figura histórica para o cinema brasileiro, Luiz Severiano Ribeiro, entrevistamos com exclusividade o biógrafo Toninho Vaz. Eu tenho uma relação com o cinema básica, assim, primordial. Eu fiz um livro sobre ele, mas ele, Luiz Severiano Ribeiro, o dono dos cinemas, a quem se deve o grande boom que substituiu o espanhol como o rei da Cinelândia, o Serrador. Exatamente, o Serrador. E o Luiz Severiano Ribeiro se tornou o empresário desse setor com o maior número de salas. Ele vem descendo o Brasil e abrindo cinemas. Ele saiu do Ceará, onde ele tinha pioneiro, ele foi para Pernambuco, ele desceu, para Bahia, ele veio descendo, Espírito Santo, ele chegou no Rio de Janeiro e aqui ele criou o império dele. O império que substituiu o império do Serrador, do espanhol. É uma conquista, o Luiz Severiano Ribeiro, ele era muito contraditório, polêmico, vamos dizer. Não é nem contraditório, ele mesmo tinha a coerência dele. Ele era polêmico, porque ele não gostava de filmes. Ele não via filmes. Ele ia no caixa, depois que começava a sessão, ele ia no caixa ver quantos bilhetes venderam, e fazia a coleta na mala, o homem da mala, e ele seguia em frente de todos os cinemas deles. Eram no Rio de Janeiro dezenas de cinemas. Ele realmente era um empreendedor. O título do meu livro diz O Homem que Multiplicava e Dividia, Luiz Severiano Ribeiro, né? A história do homem que multiplicava e dividia, porque ele aplicava o lucro na expansão do negócio. E essa tradição se expande porque era uma família. É mais do que um empreendedor, um visionário. Ele criou uma família que até hoje leva o legado dele. A preferência do Serrador em concentrar as salas de exibição num bairro, numa place chamada Cinelândia, não elimina a visão comercial do Severiano Ribeiro, que preferia cinemas de bairro. Ele ganhava o público dos bairros. Eu acho que cabe as duas coisas. A expansão do centro do Rio se deve muito à Cinelândia, muito ao Serrador. Ali ele criou pequenos comércios, ele tinha, para que os cinemas dele dessem certo e tivessem público, ele precisava fazer com que o carioca fosse ali, naquele lugar. E ele criou atrativos. Pagava para engraxates ficarem por ali engraxando os sapatos dos marmanjos, etc. Ele estimulou o comércio. Ele abria um espaçozinho e botava uma loja ali, deixava o cara ali ganhar o troco dele e viver, e em troca ele tinha um movimento. Criou-se um hábito carioca de ir passear na Cinelândia. A visão contrária do Severiano Ribeiro, que era de estimular cinemas em bairros, também tinha sua razão de ser.
Então eu na minha visão, eu digo o seguinte, não há que se uma coisa se contrapor à outra. Eu percebo que foi mais ou menos natural a saída de cena do Serrador, que era mais velho que ele, e a chegada dele para ocupar o espaço do Serrador na Cinelândia. Ele acaba se tornando um empresário da Cinelândia, coisa que ele no início criticava. E, na verdade, era uma espécie de espizinhar o concorrente. Era um concorrência. O maior cinema do Severino Ribeiro era na Tijuca, que naquela época as salas de exibição eram coisas espetaculares. Nós temos hoje uma visão de sala de shopping, onde 300 espectadores é bastante grande a sala. Naquela época, o cinema deles, eu acho que é o América, na Tijuca, ele tinha 4.000, ele podia receber 4.000 espectadores. Não pense que a frugalidade da internet pode justificar que você não se aprofunde em temas, que você não se apaixone por temas mais do que a superfície, e não vá mais fundo. Então, insista, procure saber. Eu sou suspeito, porque eu vendo livros, mas eu acho que a leitura e o hábito de ler, a literatura, é um alicerce ainda indispensável para a formação de um intelecto.